Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcos Novakoski. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de matemática. E caso queira, se inscreva no canal. Bem, vamos lá. Vamos explorar agora algumas ideias sobre geometria plana. E nós começamos aqui com um primeiro desenho em que nós temos duas semirretas sendo unidas através de um ponto num determinado vértice. Pois bem, nós consideramos como sendo um ângulo a região entre estas aberturas, que pode ser a região interna ou a região externa. Normalmente nós chamamos este ângulo de alfa, beta ou alguma outra letra grega. Logo, estas aberturas que eu indiquei agora, nós chamamos de ângulo. Nesse caso, nesse contexto que eu mostrei para vocês, contém um ângulo alfa, que somado com o ângulo beta, nos darão aqui uma medida de 360 graus. Bem, o que são esses 360 graus? Ora, nós pegamos uma circunferência inteira, dividimos em 360 partes. Cada uma dessas partezinhas é chamada de grau. E se nós temos 360 dessas partes, nós temos 360 graus. Cabe também salientar que numa circunferência nós podemos destacar uma outra unidade de medida. Vejam só, nesse desenho nós temos uma circunferência aqui com um raio, e este raio aqui, que estou destacando agora, caso ele seja também parte aqui desta abertura da nossa circunferência, nos dará também um certo ângulo. Este ângulo aqui é chamado de um radiano. E também, em termos de estrutura comparativa, podemos dizer que 1π radiano é igual a 180 graus. Bem, continuando com os nossos estudos, nós temos aqui o que nós chamamos de ângulo reto. O que quer dizer isto? Nós temos aqui o eixo horizontal, o eixo vertical, e quando eles formam entre si 90 graus, nós temos o que é conhecido como sendo o ângulo reto. E na continuidade, nós temos aqui um ângulo que é menor que 90 graus. Então, este ângulo alfa, sendo menor que 90 e maior do que zero, nos dará um ângulo chamado de ângulo agudo. Na continuidade dos nossos estudos, nós temos ângulos que podem ser superiores a 90 graus. Nesse contexto, então, nós temos assim, um ângulo alfa, que ele é aqui representado como sendo menor que 180 graus, porém ele é maior do que 90 graus. Este ângulo é chamado de ângulo obtuso. Ok? Vamos continuar então? Nós temos aqui mais uma abertura, esta de 90 graus, e notem que nós temos um ângulo alfa aqui representado e um ângulo beta. Quando nós somamos esses dois ângulos, alfa com o beta, e obtemos como resultado decorrente desta adição 90 graus, ou seja, a soma é 90 graus, nós temos ângulos que são chamados de complementares. Então, esse é o nome do resultado desta adição, ou seja, a soma aqui resulta em ângulos que são complementares. Bem, vamos continuar mais um pouquinho ainda. Nós temos aqui mais uma possibilidade, que é quando nós temos uma abertura que é, no total, 180 graus. Agora vejam que nós temos um ângulo alfa, que somado com o ângulo beta, resultará nesses 180 graus. Esses dois ângulos, quando isto acontece, são chamados de ângulos suplementares. Continuando com a identificação conceitual, o próximo tipo de ângulo que nós temos, acontece o seguinte, nós temos uma circunferência aqui, em que nós temos 360 graus na abertura total. Porém, quando nós somamos o ângulo alfa mais o ângulo beta e resultar nestes mesmos 360 graus, nós temos ângulos que são chamados de replementares. Notem que o anterior nós chamamos de suplementares e o anterior ainda nós chamamos de complementares. Então, resumindo,
que são os ângulos complementares? Ângulos cuja soma perfazem 90 graus. O que são os ângulos suplementares? São ângulos cuja soma nos leva a 180 graus. E o que são ângulos replementares? São ângulos cuja soma valem 360 graus. Bem, vamos continuar mais um pouquinho. O que são ângulos opostos pelo mesmo vértice, ou também chamados de ângulos OPV? Notem que nós temos aqui duas retas que se cruzam do modo como estou desenhando agora. Se vocês observarem, nós vamos ter beta e alfa que se opõem. O que acontece com os ângulos opostos pelo mesmo vértice? Ora, são ângulos iguais. Logo, podemos dizer que, nessa representação, alfa é igual a beta e θ vai ser igual a gama. Continuando mais um pouquinho ainda, nós vamos ter aqui agora retas paralelas, RS cortadas por uma transversal T. E nós vamos explorar as três possibilidades que normalmente são estudadas. Na primeira, nós tratamos dos ângulos que são chamados de correspondentes. Esses ângulos se configuram assim. Nós consideramos as duas paralelas e em relação à transversal eles estão do mesmo lado, ou esses dois ângulos, vamos chamar de alfa, estão, entre aspas, acima dessas retas. Isto do lado direito ou do lado esquerdo. Então, eu tenho aqui alfa e beta, alfa, né? Melhor, já vamos falar sobre isto. E nas outras duas representações, nós podemos ter as medidas, só que abaixo, vejam que as duas são abaixo das retas paralelas. E eu vou colocar aqui alfa e as duas do lado direito. Ou elas podem estar as duas abaixo, repito, só que do lado esquerdo. O motivo de ter colocado alfa e alfa para as duas medidas é que ângulos correspondentes são sempre iguais. Isto quer dizer que, vamos pegar um exemplo aqui, se na primeira medida nós tivermos aqui como valor 45 graus, o ângulo de cima também será 45 graus. Então, essa é a principal característica dos ângulos correspondentes. Eles são iguais. Continuando mais um pouquinho ainda, vejamos, nós temos aqui os ângulos alternos. E aí nós temos os internos e os externos. Bom, o que são ângulos alternos? São ângulos que estão um de um lado, o outro do outro, da transversal. E esses ângulos também são iguais. Então, nós podemos ter internamente essas duas configurações, como foram representadas agora. E nos externos também, nós podemos ter de um lado e do outro. Vejam só, um de cada lado da transversal. E estes ângulos, repetimos, são ângulos que nós chamamos de ângulos iguais. Então, se nós tivermos, no primeiro caso, no primeiro exemplo, um ângulo com medida de 120 graus, ele será 120 do lado esquerdo e 120 do lado direito também. Então, a característica principal dos ângulos alternos, similar aos ângulos correspondentes nesse quesito, é que eles são iguais. Continuando mais um pouquinho, então nós vamos ter aqui os ângulos que são chamados de colaterais. Temos os internos e temos os externos. O que são os ângulos colaterais? São ângulos que estão ambos de um mesmo lado da transversal T. Se eles são internos, os dois estão do mesmo lado, só que do lado direito. Ou os dois estão do mesmo lado, só que do lado esquerdo. Se eles são externos, eles estão do mesmo lado, só que do lado direito e externo. Externo quer dizer, entre aspas, para fora das duas paralelas. Ou ambos estão do lado esquerdo, mas para fora. Se nós chamarmos de alfa e de beta, cada um destes ângulos que nós construímos agora, nós vamos descobrir que a principal característica desses ângulos é que eles são ângulos suplementares. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que a soma dos dois sempre será
180 graus. Então, a principal característica dos ângulos colaterais, tanto os internos como os externos, é que a soma desses ângulos, a sua soma, será igual a 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Continuando mais um pouquinho. Agora nós temos o teorema de Tales que enunciamos aqui. Um feixe de retas paralelas cortadas por... nós temos aqui, cortadas por duas ou mais transversais, delimitam nessas transversais segmentos que são proporcionais. Vejam que nós temos aqui uma reta, mais outra, mais outra, mais outra, ou seja, nós temos aqui 4 retas que são todas paralelas entre si. E se são paralelas, além de serem paralelas, elas são cortadas por duas transversais. Notem que nós temos pedacinhos, segmentos de reta que são delimitados entre as paralelas nas transversais. Pois bem, o teorema diz que esses segmentos são proporcionais. O que isso quer dizer? Que eu posso fazer assim, comparar arco A com o x, ou seja, o A está para x, assim como, vejam, o A comparamos com o x, o B com o y, assim como o B está para y, assim como o C está para z. Então, esta é uma das características que nós podemos perceber em retas paralelas cortadas por transversais, o conhecido teorema de Tales. E como nós temos proporcionalidade, uma das regras ou propriedades das proporções vale. Ou seja, nós podemos somar numeradores, A mais B mais C, e dividir pela soma dos denominadores. E a razão existente nesta proporção não se modifica. Ou seja, nós podemos comparar o total do lado direito, x mais y mais z, com o total do lado esquerdo, que é A mais B mais C. Não nesta ordem, né? A ordem que estabelecemos aqui foi de A mais B mais C comparado com x mais y mais z. Nada impede que nós troquemos a ordem, mas para fazer isso tem que ser feito com toda a proporção. Um exemplo bem banal, nós poderíamos dizer assim, vamos supor que o nosso A aqui vale 2 e o nosso B aqui vale 3. E vamos supor que o nosso x aqui vale 4 e o nosso y vale 6. Então, a comparação nos diria o seguinte, eu posso dizer que A2 está para x4, assim como B3 está para y6. Notem que se simplificarmos as duas igualdades, 2 por 4 e 3 por 6, vamos encontrar 0,5, ou 1 meio se você preferir, em ambos os casos, estabelecendo aqui a razão de proporcionalidade, a razão de proporção. Ok, galera? Continuando mais um pouquinho ainda, nós vamos ter o seguinte. Nós temos aqui 3 triângulos sendo mostrados para vocês. Na primeira situação, vejam que este ângulo A com este outro ângulo A, os dois são alternos internos. Logo, eles têm a mesma medida. O ângulo C com o ângulo C também são alternos internos e têm a mesma medida. Agora, observem que A mais B mais C, então A mais B mais C tem medida igual a 180 graus. E de um modo intuitivo nós mostramos para vocês que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo na geometria euclidiana corresponde a 180 graus. Agora vamos continuar mais um pouquinho aqui. No segundo triângulo, em que nós colocamos ângulos externos, vamos fazer a soma desses ângulos aqui. Então nós vamos pegar A, somar com a linha, que são esses dois ângulos aqui que são suplementares, mais B com B', e finalmente C com C'. Notem que nós temos 3 ângulos aqui que valem 180 graus, então é 3 vezes 180 graus. Observem também que A, B e C são ângulos internos de um triângulo, cuja soma já mostramos que vale 180 graus. Portanto, A com o B e com o C valem 180 graus. E repetimos A' mais B' e mais C'.
todos iguais a 3 vezes 180, 540 graus. Agora, deixando 180 no segundo membro, nós vamos ter A' mais B' mais C', que serão iguais a 540 graus menos 180 graus. Ou seja, A' mais B' mais C' serão iguais a 360 graus. Com isso, nós conseguimos mostrar o seguinte: sempre a soma dos ângulos externos de um triângulo qualquer na geometria euclidiana será 360 graus. Bem, finalmente, no último triângulo, nós temos os três ângulos internos: A mais B mais C, que serão iguais a 180 graus. Nós temos também C mais C', que valem 180 graus. Nós temos 180 na primeira igualdade e 180 na segunda. Logo, podemos igualar as duas igualdades, colocando assim: C mais C', que é igual a 180 graus, mas também é igual a A mais B mais C. Se nós reescrevermos este C do primeiro membro no segundo membro, vamos obter o seguinte: nós vamos ter C', que é um ângulo externo, e vai ser igual a A mais B mais C menos aquele ângulo C que nós trocamos de lado. Então, C' vai ser igual a A mais B, C com C simplifica, e aí nós podemos dizer o seguinte: qualquer ângulo externo de um triângulo, qualquer também, isso na geometria euclidiana, será igual à medida dos dois ângulos internos opostos a ele, opostos ao seu suplementar, no caso, opostos ao ângulo C. Ok, galera? Então, só para nós recordarmos aqui brevemente, nós temos A' no segundo triângulo, C' e B', que são ângulos que nós chamamos de ângulos externos a um triângulo qualquer. E no terceiro triângulo, verificamos que, no caso, o cálculo que nós fizemos vale para quaisquer um dos três ângulos externos. Nós mostramos só para um deles. Então, um ângulo externo terá a sua soma sempre igual o resultado sempre será igual à soma dos dois ângulos opostos a ele internos. Ok, galera? Então é isto. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção até agora e até a nossa próxima videoaula com mais informações matemáticas e talvez até com questões. Ok? Até mais então e tchau!